evento em outubro, né? E tu e o senhor primeiro-ministro, Dr. Rui Araújo, minha indicação, Ministério dos Negócios Estrangeiros ou Administração Estatal, na tarefa, tu coordena ou apoio do governo da iniciativa irané, programação, logística, bota tudo. E a mim sim, o senhor primeiro-ministro, o governo toma e apoio o dia com a casa. Agora reencontro o presidente do parlamento, e se fazem com tudo, e entusiasmo uma ideia irané, que está no Prêmio Nobel de Paz, né? Nossa, essa é uma rua dele, Prêmio Nobel de Paz, né? Para Timor-Leste, tal Timor-Leste é mapa mundo. Agora, 20 anos de dia, desde o Prêmio Nobel de Paz, tinha Sanusi Enhat, Sanusi Lima, de um dia da independência, celebração de outubro, temos belas nessa halo marketing positivo para Timor-Leste. Também agora me confirmado o Prêmio Nobel SIA, e os Prêmio Nobel de Paz, o Prêmio Nobel de Economia, Medicina, Física, Barbara Mai. E além do Prêmio Nobel, nos convida personalidade bala. Então, se você mais participa em eventos, conferências, reunião ao governo, ou estudantes, ou acadêmicos, ou ONGs, se a filha vai de Rai, se a minha rede de contato, se a minha mídia, se você colher quando vai Timor-Leste, 20 anos depois do Prêmio Nobel, 14 anos depois da independência, ou reconhecido. Portanto, nem marketing político guia para Timor-Leste. Portanto, a celebração, né? Não celebração abstrata, celebração ida, celebração Timor-Leste. Também o governo foi apoio para casa, a União dia, horas de lavá-lo, o senhor ministro da Administração Estatal, o doutor Filipe de Valo, que nós fomos de apoio, pronto, tarefa, a experiência da Administração Estatal, organiza eventos barbáricos, o evento voto, o sucesso, dele nós fomos apoio para evento nessa ideia para imagem de Timor-Leste. Pensava em ter uma carta no livro do povo do mundo internacional de celebração. Com a personalidade barbara mais ex-chefe de Estado do Almo, sei mais, e convite se sai na fonte, contactos mais, e mensagem ele leu, mas que primeiro para a juventude, Itania povo, né? Prêmio Nobel, né? Halo parte Itania luta, halo parte luta total, luta militar, armada, clandestina, luta diplomática, que Timor-Leste faz parte do mundo, também o mundo contribui bastante para a libertação, e Timor hoje participa ativamente e contribui para a Força de Paz da União, contribui ao RACI para a Guiné-Bissau, e a Barbara agora serviço da União, mencionando na G7 Plus, e Emma Rai Barbara curso de apoio, vai na neve, vai na barra. E, portanto, isso tem que continuar. Há unidade, há reconciliação, só a violência. Serviço macas, de os jovens, estuda macas, também a culta, mas Rainer Berebauen, nós também mina, nós também orçamento, mas a culta. E também nós prêmios de Nobel mais, né? Convida o Prêmio Nobel de Economia, o Prêmio Nobel de Física, se não se colheva jovens, se colheva acadêmicos, e tem médicos, e tem enfermeiro, portanto, nem a Hanoi, a irmã Isabel Ferreira em Hanoi, e o primeiro-ministro, Dr. Rui Araújo, quando colheu a Nia, compreende que era objetivo sair, então de apoio ao entusiasmo. Tem parceiro numa nível de Estado, mesmo se deu, mas pronto, a tomar fixo, a tomar positivo, né? E a nada, ou e não pode ter esse bispo de ser de linha do senhor Belo. Sim, Dom Chilene Belo confirma a teoria de ser mais, e Prêmio Nobel e da Economia, o Noruega,
Mas foi ainda dar um por seco, Peru, confirmação, Prêmio Nobel da Química e Medicina José América, mas Prêmio Nobel para a Austrália, reitor da Universidade Nacional Australiana, Brian Smith, é uma astrônoma, minha mãe, elemento do gabinete secretário-geral, na Hareba, Justiça Internacional, minha mãe, e balão será por resposta. Convidamos ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, o ex-presidente SBI, Indonésia, e personalidade sedução. Portanto, o evento será na Ponulos, primeira semana de outubro, e 8 de outubro, Dili Maratona Internacional, será, tanto a parte do programa. E lá nós remata de Tinabá, muito com a primeira-dama, presidência da República, falamos concurso literário. O Tavares Sira, a história, mas nem prêmio entregue 10 de dezembro. Portanto, está boa, né? Aceitada, programa aceitado até dezembro. Somente ia muito bom para agora, se dá o completo orçamento, mas o primeiro-ministro, através do Fundo de Contingência e Apoio, mas o setor privado Balmos oferece a e o balão que lá gasta o Ministério do Turismo, até na primeira-dama, se oferece lembrança para visitantes, então, da Liga Social, lembrança, Secretaria, Ministério de Economia e Desenvolvimento, o Ministro do Estado da Silva nos oferece, serraria lembranças, café, o Timor me oferece, portanto, ao FIERC, o Hotel Balão, serra desconto, e elementos de balão se da rasca até a missão a minha viagem a rasca que me lá fica preocupado. Portanto, orçamento lá do AS, mas se dá o completo para entrega para o seu primeiro-ministro.